Tá, pessoal? Então, eu vou passar aqui para vocês agora o plano de ensino, como eu tinha falado, tá? E a partir desse momento aqui eu já comecei a fazer o vídeo para depois postar lá no YouTube. Então, aqui está o nosso plano de ensino, tá? Que é o que a gente vai ver na disciplina. Eu já vou chegar lá na pergunta do colega, nos critérios de avaliação, tá? Então, uma disciplina que inicia das 19 às 22, como eu já expliquei para vocês, a gente vai começar sempre 19h30, mas é 19h30 pontual, tá? Então, aqueles 5, 10 minutinhos de tolerância já estão aqui dentro desse período aqui entre 19 e 19h30. O professor Gustavo Adame, como eu falei para vocês, tá? Carga horária da disciplina, 30 horas, ou seja, é metade do semestre só, 10 encontros. Tá? Então, o que se espera dessa disciplina? Profissionais capazes de empreender e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, inseridos no processo de educação, etc. Competências, tá? Identificar questões jurídicas e práticas que envolvam a propriedade industrial. Tá? Então, a gente já começa a ver aqui, como eu havia falado antes para vocês, que a gente tem bastante conteúdo teórico, questões jurídicas. Então, embora sejamos aí todos engenheiros, a gente vai ter que navegar por áreas que não são áreas provenientes da engenharia. Mas isso não tenho dúvida que não vai ser um problema para a gente, tá? Analisar o código de propriedade industrial, diferenciar patentes de marcas, que é o que é uma marca, o que é uma patente, é tudo a mesma coisa, não é? Isso a gente vai ver, tá? Analisar leis envolvendo marcas e patentes, elaborar modelos de contrato de transferência de tecnologia. Habilidades, conhecer o cenário nacional e internacional e regional de marcas e patentes. Estudos de caso da área, a gente vai se valer bastante disso, tá? De artigos. Compreender as diferenças geográficas envolvidas com propriedade industrial. Entender o conceito de patente e conceito de marca. Aspectos envolvendo leis existentes nessa área, tá? E aqui os conteúdos: cenário nacional e regional, análise dos dados estatísticos, estratificados, sociodemográficos, propriedade industrial, patentes e os modelos existentes, tá? No Tratado de Cooperação de Patentes, informações tecnológicas, marcas, propriedade intelectual e as empresas, desenho industrial, bastante importante aqui para a gente também, nova lei de patentes e desenhos industriais, e modelos de contrato de transferência de tecnologia. Aqui as nossas aulas, tá? E respondendo à pergunta do colega, pessoal, qual vai ser os critérios de avaliação? Ele colocou lá, professor, qual vai ser o seu critério de avaliação? Tá? Tanto no grau A quanto no grau B, eu vou selecionar alguns artigos para vocês, tá? E eu espero que vocês façam uma resenha crítica desse artigo, correlacionando com o tema. Pessoal, uma resenha crítica não é um resumo do artigo, tá? Então, sei lá, um artigo tem lá a sua introdução, o seu referencial teórico, o seu método foi utilizado no trabalho, tá? Uma resenha crítica é sim, tu vai demonstrar isso do artigo, porém, o que se imagina de uma resenha crítica, tu diga, olha, o cara aqui usou tal coisa, mas ele poderia ter usado outra coisa. Aqui eu concordo com ele, aqui eu discordo dele nesse ponto, naquele ponto. Isso é que é uma resenha crítica, tá, pessoal? Isso vai ajudar vocês aí, além desta disciplina, né, a treinar, a fazer isso, para seus TCCs aí. Eu sei que tem gente que já está fazendo, gente que vai fazer, todos vão fazer, né, em um momento ou outro. Alguns estão mais no início do curso, outros já mais para o final. Porém, essa resenha crítica nada mais é do que vocês já fazem no TCC. O cara lê lá um artigo, lê outros TCCs, outras dissertações de mestrado, teses de doutorado, enfim, e absorve daquele conteúdo o que mais lhe convém, tá? Nós somos aí
na turma, eu acho que dá cerca de 22, 23 alunos aí. Então, eu imagino que vamos fazer grupos aí de no máximo 7 pessoas, ter 3 grupos aí para fazer essa resenha crítica, tanto no grau A quanto no grau B, tá? No decorrer da disciplina, eu vou falar para vocês, mas a resenha crítica do grau A, eu espero receber ela até o dia 2 de setembro, e a resenha crítica do grau B, eu espero receber ela até o dia 30 de setembro, tá? Então, como a disciplina de apenas 10 encontros, ela acaba ficando bem enxuta, assim, bem rápida, tá? Então, é isso que a gente tem de critérios de avaliação, essa resenha crítica, tá? Eu posso trabalhar eventualmente com vocês e toda dúvida que vocês tenham, vocês podem me enviar aí. Quem preferir fazer sozinho, olha, professor, eu faço sozinho porque estou no início do curso, conheço pouca gente ou tenho pouca disponibilidade para me reunir com o pessoal, então quero fazer sozinho. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? E no grau C, quem não obtiver a frequência necessária e ou a nota necessária no grau A e no grau B, aí no grau C eu faço uma prova. E a prova vai ser no dia 7 de. No dia 7 de outubro, tá? Que é o último dia da disciplina, o 10º encontro da disciplina. Tá, pessoal? Sim. Bom, uma dúvida. Essa resenha, a gente vai ter que fazer ela, caso uma leitura, a gente vai ter que, tu vai fornecer o arquivo que tu quer que a gente faça a resenha, ou a gente vai ter que escolher um arquivo sobre o assunto e mandar para o senhor dar uma analisada se posso fazer a resenha sobre ele? Eu vou disponibilizar artigos. Tá. Eu vou colocar. Boa pergunta. Eu vou colocar os artigos, tá? Eu ainda não Tá. disponibilizei. Não sei se for disponibilizar também na semana que vem, mas no máximo dos máximos até a terceira aula, porque não adianta eu disponibilizar agora, sendo que a gente nem viu o conteúdo ainda. E o conteúdo da aula de hoje, ele é uma introdução bem básica para a gente entrar no assunto de propriedade industrial. A Tá. gente, na aula de A hoje, minha não outra vai dúvida, entrar ainda minha no outra assunto dúvida é tipo a questão da apresentação. Vamos apresentar aqui nesse ambiente virtual, vai ser aberto, vamos supor, se eu quiser minha webcam e fazer uma leitura, a gente vai ter que te enviar algum arquivo, Não, vocês vão ter o que senhor me dá uma enviar o analisada. arquivo. Vocês vão ter que me Tá, enviar não, o fica arquivo. tranquilo. Tá? Tá bom. Não, Obrigado. a não ser que vocês façam questão, mas eu não pensei em fazer uma apresentação assim. Tá? Não, aqui teve uma outra matéria que fizeram EAD, a gente fez uma filmagem, o professor queria que fosse filmado. Tem um mini vídeo, um videozinho mandando, né? Mas acho que não é o caso. Por isso que foi a dúvida. É que como a gente tá, como é uma disciplina de apenas 10 encontros, né? Certamente aí a gente teria que disponibilizar no mínimo um encontro para fazer isso, tá? E aí um encontro a gente acaba perdendo bastante tempo de conteúdo. Então a minha ideia, vamos lá, aqui é democrático. Ué, a minha ideia não é que vocês apresentem, tá? A minha ideia é que vocês me mandem apenas esse resumo crítico, tá? Mas se vocês fizerem... Perfeito, Oi? perfeito. Se vocês fizerem muita questão de apresentar, eu deixo. Tá? Então, pessoal, quem eventualmente precisar do grau C, aí o grau C sim vai ser uma prova bem tradicional, tá? Prova. Tá? Aí prova com sei lá quantas questões ainda, mas é a nossa prova padrão aí prova padrão da disciplina. Ó, o Kevin mandou aí, eu vou mandar para vocês também. Eu vou pedir assim ó pro Kevin não me colocar no grupo, viu, Kevin? Mas eu de qualquer maneira eu disponibilizo o meu WhatsApp para vocês. Tá? Então eu coloquei lá no chat, tá? Vocês olhem lá.
Então tá aí o meu número, tá? Eu vou pedir então para não me colocarem no grupo, por favor, tá? Porém, tá lá o meu número. Sempre que tiver alguma coisa, me chamem no meu WhatsApp, lá no privado. Eu só não vou entrar no grupo, pessoal, até para não atrapalhar vocês aí, tá? Então não levem a mal aí, não é máscara, não é nada. Só para deixar vocês mais à vontade aí também. Daqui a pouco lá no grupo vai ter um monte de conversa que vocês vão supor que eu li e eu não li. Tá? Então não adianta nada eu ter meu número lá e daí o cara, não, o professor tá aí, ele leu e daqui a pouco eu não li. Tá? Então é até para evitar qualquer tipo de problema dessa natureza aí. Meu número está aí, quem precisar me enviar o WhatsApp pode me enviar tranquilamente. Sempre que der eu respondo, tá? Sempre que der eu respondo, tá? Mas eu só vou pedir para vocês para eu não entrar no grupo, tá? Ações corretivas aqui concretas para melhoria eu vou corrigir esse resumo crítico aí com os grupos, tá? Então, de novo, nós devemos ser aí. Deixa eu ver até se eu tenho aqui à mão quantos alunos aqui, tio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22 pessoas, pessoal. Dá 2 grupos de 7, um grupo de 8, até pode ser também, mas não mais do que 8 pessoas ou grupos menores aí não tem problema, tá? Aí antes de definir os artigos com vocês, antes de definir os artigos com vocês, eu vou ver quantos são os grupos, aí eu mando um artigo para cada grupo, tá? Isso aqui vocês já sabem, né? Igual a todas as outras disciplinas, média, grau A, grau B, sobre 2, maior ou igual a 7, grau C, maior ou igual a 5, e a nota mínima do grau C tem que ser 5, tá? E aqui a bibliografia dessa nossa disciplina. Como eu falei para vocês, ela é uma disciplina bastante teórica, tá, pessoal? Então, daqui a pouco, para vocês fazerem aí uma resenha com mais qualidade, seria interessante vocês buscarem essa bibliografia aqui. Tá? Então, pessoal, assim, de novo, eu vou começar a apresentar o conteúdo da disciplina agora, tá? Mas é interessante aí que vocês, a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos encontros também, mas eu vou ser um pouquinho rigoroso aí na correção dessa resenha, tá? Até porque é a nota total, tanto do grau A quanto do grau B, é a nota total da disciplina, essa resenha aí, tá? Como eu tinha falado para vocês lá no início, o Zoom ele tem, eu não sei se ficou alguma dúvida, ficaram com alguma dúvida aí no conteúdo? Não? No conteúdo não, Não, aqui não. Não, tranquilo, professor. No plano de Tudo ensino. tranquilo. Tá. Entendo dúvidas aí posteriores, avisem, tá? A gente tem aí mais 10 minutinhos, tá, do Zoom. Eu vou começar a apresentação, então, dessa nossa aula 1. Eu coloquei os slides lá no Moodle, tá? E quando estiver terminando nosso tempo, vai faltar 8 minutos agora na realidade, aí eu aviso vocês, a gente para um pouquinho e retorna depois, tá? Pessoal, eu peço que vocês me interrompam aí a qualquer momento, tá? Sempre que tiverem uma dúvida, algo a contribuir. Professor, eu trabalho... Tem alguém que é familiarizado aí com marcas e patentes na turma? Que trabalha com isso, já trabalhou? Participou aí na sua empresa de um processo de validação de algum desenho, de criação de uma patente?
Ninguém? Então posso mentir tranquilamente aí. Não vão... Eu não sei se se Fica à enquadra, né? vontade. Eu não sei se se enquadra, mas eu trabalhei num grupo de ideias dentro da empresa, aonde a gente podia projetar, criar alguma coisa, norma, qualquer coisa do tipo, né? E isso aí acabava virando um produto da empresa. A gente teve que assinar um termo dizendo que o que a gente criasse era total da empresa. Umas coisas assim que, se valesse a pena e pudesse ganhar dinheiro, a gente não tinha como cobrar nada da empresa, vamos dizer assim, né? Mas era mais para redução de custos, esse tipo de coisa assim, de grupo de ideias que a gente tinha, né? Vale sim, vale sim. Não é exatamente o que a gente vai ver na disciplina, mas sem dúvida a empresa fez isso focando uma proteção, né? Não é um nem dois casos no qual funcionários dão ideias e posteriormente a empresa vem a ter problemas com isso, né? O cara entra com uma patente, requer uma propriedade sobre determinada ideia. Então, isso sim, de fato, é uma proteção da empresa e tem a ver sim, esse tipo de termo tem a ver com o que a gente vai ver aqui, não exatamente, né? Mas tem a ver sim. Mas alguém aí, eu acho que o Márcio ia colocar alguma coisa? Não, Márcio? Não, tranquilo, cara. Beleza. Então tá. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides então, tá? Vamos começar a exposição do nosso conteúdo. Então, pessoal, de novo, peço que vocês interrompam, façam todas as contribuições que acharem necessárias e também critiquem se achar necessário, porém, a disciplina ela é bastante teórica, tá? Então, a gente vai ver bastante conceito aqui, não tem como a gente se furtar de fazer algo muito diferente disso, tá? Então, propriedade industrial, o que que nós vamos ver aqui na aula de hoje, além do que a gente já viu? Conceitos do sistema de propriedade intelectual, composição do sistema de propriedade intelectual, direitos autorais, proteção sui generis e propriedade industrial propriamente dita, que é a nossa disciplina, tá? A propriedade industrial, ela na realidade é um subconjunto ou uma subdisciplina de uma ciência chamada propriedade intelectual, uma ciência do ramo do direito, né? Então, o que é esse sistema de propriedade intelectual? Ele é toda atividade criativa de ordem intelectual, pode ser tecnológica ou não, tá? Que pode ser protegida através de um sistema de propriedade intelectual. Então, a propriedade industrial faz parte disso aqui, tá? Então, lá na indústria, a gente tem atividades criativas, como o colega mesmo trouxe, que participava de um grupo de ideias, etc., criação de novas coisas. Então, tinha lá dentro daquele grupo, e outros de vocês já devem ter trabalhado também, em grupos que praticam ou desenvolvam atividades criativas, tá? De ordem intelectual, seja técnica ou não técnica. Como nós somos da área da engenharia, a grande maioria das vezes é parte técnica, e aí vocês já vão entender por que a gente foca só na propriedade industrial e não nos outros ramos da propriedade intelectual, tá? Então, é impossível que a gente negue a importância dos bens criados intelectualmente para as nossas vidas, em especial aqueles decorrentes de avanços tecnológicos, tá? Então, a propriedade intelectual é um ramo do direito, tá? Então, essa ciência chamada propriedade intelectual, ela se enquadra dentro do direito. Ela protege esses bens imateriais. Então, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? São bens imateriais. Um desenho, uma ideia, tu até materializa ela num produto, mas a ideia em si, o conceito, ela é algo imaterial, tá? Que é resultante das manifestações
intelectuais humana, tá? Seja no campo científico, campo industrial ou no campo das artes, aí, literário e das artes em geral, tá? Então, com o objetivo de estimular a criação dessas novas invenções, então eu diria aqui que não só estimular a criação de novas invenções, mas também regular, tá? Porque algo que tu não regula, algo que tu não bota parâmetros, o ser humano, ele mesmo em parte inventiva, criativa, ele precisa ter parâmetros, né? Vira uma zona. Senão fica, isso é meu, isso não é meu, fui eu que vi primeiro, não fui eu que vi primeiro, né? Então, internacionalmente, se viu a necessidade de criar um sistema de proteção dos inventores, enfim, né? Em troca da relação de como resolver um determinado problema, ganharia um direito de explorar que afastaria terceiros não autorizados, né? Então é apropriação indevida de uma ideia, de uma criação, de um invento, etc. Tá? Pessoal, nosso tempo está se esgotando aí. Eu vou fazer a gravação do vídeo agora e espero que vocês entrem de novo aí em 3 minutinhos, tá? 3, 4 minutinhos, tá? Aguardo todo mundo de volta aí. Tá bom?